pergunta de número 196, que fala da conclusão da oração do Senhor. Vamos fazer aquele exercício aí? Em quantas partes estão divididas a oração do Pai Nosso ou a oração dominical? O pastor já sabe, né? Então não vale. Se ele não soubesse, estava salvo. São 3, né? 3, exatamente. Exatamente. Introdução, conclusão. Você falou introdução? Introdução, petição e conclusão. Ou também prefácio, né? Prefácio, petições e conclusão. E aí, qual que é o prefácio da oração dominical? Qual que é o prefácio? A frase aí de abertura, introdutória. Pai nosso que estás nos céus. Qual a primeira petição? Santificado seja o teu nome. Isso aí. E a segunda? E a terceira? Seja feita a tua vontade, assim na terra Como no céu. A quarta? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a quinta? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a sexta? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso aí. Estão craques aí já, né? Na oração dominical também, né? Depois de tantas terças-feiras, a gente estudando essa passagem, se espera, né, que a gente aprenda aí todas essas petições, toda a estrutura, né, da oração dominical. Então, graças a Deus, aí a gente aprendeu aí a estrutura e também as petições. A gente vai terminar hoje com a conclusão, tá? Então, a gente vai ler aqui, como é extensa a resposta, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Tá dando para ver aí? Tá tranquilo? Então, o que ensina a conclusão da oração do Senhor? A conclusão da oração do Senhor, que é: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Ensina-nos a reforçar as nossas petições com argumentos que devem derivar não de alguma coisa digna que haja em nós, nem em nenhuma outra criatura, mas de Deus. Ensina-nos a juntarmos louvores às nossas orações, atribuindo exclusivamente a Deus a soberania eterna, a onipotência, a excelência gloriosa. Ensina-nos que, à vista disso, como Ele pode e quer nos socorrer, somos encorajados pela fé a rogar-lhe que responda às nossas petições e a colocar a nossa confiança nele, esperando sossegadamente que as atenda. E para testemunhar o nosso desejo de convicção, dizemos amém. Então a gente viu aí na semana passada, né, a questão lá da crítica textual. A gente não vai falar de tudo isso de novo, porque só essa parte já foi uma terça-feira, então a gente não vai falar de tudo isso de novo, né? Mas a gente já viu que esse trecho, pois teu é o reino, o poder e a glória, não aparece nos melhores manuscritos, né, que a gente tem do Novo Testamento. Então, é provável que as evidências apontam que ele apareceu aqui depois, né? Ele foi colocado aqui depois como um acréscimo litúrgico. Então, as igrejas usavam a oração dominical nos seus serviços litúrgicos, e aí, né, no final, eles colocaram: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, quando Jesus ensinou essa oração aos seus discípulos, ele não falou essa parte exatamente. Então por que a gente vai falar aqui, no estudo de hoje, sobre essa conclusão? Por que a gente vai usar ela, então? Porque ela fala de verdades bíblicas. A gente viu na semana passada que esse trecho aqui, ele é provavelmente tirado lá de 1 das Crônicas 29, né? A partir do versículo 11. Você vê que isso aqui, que está na oração, essa conclusão, que está na oração do Senhor, é basicamente o resumo de 1 das Crônicas 29, tá? Do 11 ao 13. Então, tem verdades bíblicas aqui. Então, não tem problema nenhum a gente falar desse trecho, tá bom? Então, é por isso que a gente vai continuar aí estudando, e também porque a gente está estudando o Catecismo Maior, que fala desse trecho aqui da oração do Senhor. E aí, a gente vai ver alguns textos agora,
porque essa parte a gente já viu, da crítica textual, né? Mateus 6,13, a sexta petição, na verdade é a conclusão, né, da oração do Senhor. Acabei esquecendo de tirar essa parte do slide, mas é a conclusão ali. Daniel 9, 4 e 7 a 9 e 16 a 19, tá? Daniel, alguém abra pra gente, capítulo 9, versículo 4, versículo 7 a 9 e versículo 16 a 19. Os nossos argumentos ao orarmos devem ser baseados em Deus. Creia ao Senhor, meu Deus, confessei-lhe, Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e misericórdia para os que amam e guardam os teus mandamentos. Aqui ao Senhor pertence a justiça, mas a nós, chorar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de terra, quer de longe, em todas as terras e colônias, os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence coragem e vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos temos revelado contra ti. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apasse a tua ira, o teu furor, da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo, opróbrio, por todos os que estão em redor do mar. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas dúvidas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas perante provados e criados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. A gente leu esse texto aqui porque lá na resposta do catecismo, a gente viu que no início ele fala que a conclusão da oração dominical nos ensina a reforçarmos as nossas petições com argumentos. Então, você viu que aqui Daniel está orando e ele argumenta com Deus. Ele argumenta. Assim como outros autores bíblicos fizeram. Tá? Você vê Moisés, por exemplo, fazendo isso, argumentando com Deus em oração. Lembra que enquanto ele estava conduzindo o povo para a terra de Canaã, no deserto, Israel pecou. Fez lá o bezerro de ouro, Deus quis destruir Israel. E aí ele falou, olha, eu vou destruir todo Israel e de ti, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Aí o que Moisés falou? Olha, não faça isso, Senhor. Se o Senhor fizer isso, os egípcios vão falar que o Senhor não conseguiu colocar Israel na terra que o Senhor prometeu dar ao seu povo. O Senhor não prometeu a Abraão, Isaac e Jacó que ia fazer deles uma grande nação, não prometeu que ia colocar o seu povo lá na terra. Então, você vê Moisés, essa e outras vezes, né, ele orando a Deus, intercedendo pelo povo de Israel e argumentando com Deus. Assim como outras personagens bíblicas fazem também. Aqui, Daniel, ele está numa situação em que ele está esperando o retorno de Israel do exílio. E aí o texto diz no começo que ele estava lendo as profecias a respeito de Jeremias, né? E aí ele vê que já tinha passado o tempo de Israel sair da Babilônia, porque Deus tinha prometido, embora ele tinha mandado Israel para a Babilônia, no cativeiro, por causa dos pecados do povo, ele tinha prometido que o seu povo voltaria para a terra. Né? A gente está vendo isso lá em Isaías, né? A gente está vendo isso lá em Isaías. Deus falando que vai tirar o seu povo daquele cativeiro babilônico.
e vai humilhar a Babilônia, seus deuses, e por aí vai. Então, o tempo aqui para Daniel, lembra que Daniel, ele está vivendo depois de Isaías, tá? E aí ele está lá na Babilônia, e ele vê que já tinha passado do tempo, né? E aí ele ora a Deus, e aí depois Deus leva a explicação para Daniel, né? Mas você vê que aqui no final, ele argumenta com Deus. Como é que ele argumenta aí? Vocês conseguiram perceber? Como é que Daniel argumenta? No versículo 17, qual o argumento aí? Quem achou o argumento aí de Daniel? Fica com medo não, irmão, pode falar. Isso, mas no finalzinho, o que ele fala? Por amor do Senhor, né? Então, ele fala aí, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas e sobre o teu santuário, o templo, assolado, estava destruído o templo, né? O povo esperava voltar e o templo ser reconstruído. Faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor, tá? 18. Tem outro argumento. Aí ele vai falar, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos, ou seja, Senhor, atenda, age em nosso favor. Aí ele vai falar, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então, o argumento aqui é que, olha, a gente está suplicando ao Senhor, não é confiado em nós mesmos, mas na misericórdia do Senhor, tá? Na misericórdia da aliança, digamos assim, né? E no versículo 19, ele fala aí, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo. Ou seja, Senhor, age por causa de ti, porque o Senhor ama a ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ou seja, o que Daniel está falando aqui? Senhor, o Senhor não falou que é agir? Age então por causa do teu nome. O Senhor prometeu, né? Então honra o teu nome, que é santíssimo, que é santo. Então veja que Daniel está argumentando com Deus. Aqui, a argumentação está afiada ou está assegurada, digamos assim, no caráter do próprio Deus. Tá? Há um momento na Bíblia em que uma personagem argumenta com Deus também, mas ele lembra, ele argumenta não com base em quem Deus é exatamente, mas com base naquilo que ele mesmo fez, que a própria personagem fez. Vocês conseguem se lembrar disso? Está lá em Isaías. O rei Ezequias. Né? Lembra que o rei Ezequias foi um dos reis piedosos do Reino do Sul, de Judá, e ele conta lá, o livro dos reis, que ele destruiu os altares, os altares idólatras, porque ele assumiu Israel depois do seu pai Acais, que foi um rei terrível. Ele fez o povo de Judá apostatar, adorar falsos deuses, né? E aí, quando Ezequias subiu ao trono, ele destruiu os falsos deuses, os altares, destruiu lá a serpente de bronze que estava ainda presente na época em que ele era rei, né? E aí os israelitas deram o nome a ela de Neustã e adoravam essa serpente de bronze, e ele destruiu ela. E ele foi um rei muito piedoso. E tem uma parte lá da vida dele que ele fica doente. E aí Deus fala, olha, Ezequias, arruma a tua casa que você vai morrer. E Ezequias, ele diz o seguinte, ó Senhor, lembra do que eu fiz, né, das minhas atitudes diante de ti, como eu fui fiel ao Senhor. Então, esse texto me parece que não é errado você argumentar com Deus com base no teu andar, né? Com base naquilo que você já fez de agradável diante dos olhos do Senhor. Não quer dizer que Deus vai te atender necessariamente só por causa disso, tá? Porque Deus não nos deve nada. Deus não deve nada pra gente. É nossa obrigação temer ao Senhor, é nossa obrigação ser fiel a Ele, tá? Então, não quer dizer que se argumentarmos nesse sentido, que Deus necessariamente esteja, então, obrigado, olha, né?
eu fiz lá o que o Senhor me pediu, agora o Senhor está obrigado a me atender às petições, aquilo que eu quero agora. Não. Deus não é obrigado, tá? Você pode argumentar, agora se ele vai atender é outra coisa, tá? Mas não é errado, não é necessariamente errado você argumentar nesse sentido em oração com Deus. A gente vê Ezequias fazendo isso, o texto não parece mostrar que é algo pecaminoso nessa argumentação, tá? Até porque Ezequias estava argumentando dentro dos termos da aliança, tá? Qual que é o termo da aliança mosaica lá? Se você fizer aquilo que, de acordo com a Torá, de acordo com a lei que eu dei a Moisés, eu vou abençoar você. Tá? Então, Ezequias não estava inventando algo da cabeça dele. Ele estava argumentando com base na fidelidade que Deus requeriu e na promessa que Deus tinha feito também, segundo a aliança mosaica, né? A aliança que ele fez com Moisés. E nós também podemos argumentar com Deus com base naquilo que ele prometeu na sua palavra, tá? Então não tem problema. Licenciado Mateus, essa dinâmica aí, ela é bem interessante, né, irmão? Essa dinâmica de que Mateus, o nosso licenciado aqui, ele citou do rei Ezequias, porque é algo que acontece conosco também, né? Então, vou dar um exemplo. Você está sendo perseguido injustamente. Está sendo caluniado. Você não tem culpa. Você não fez aquilo que estão falando que você fez. Então você pode orar ao Senhor, dizendo: Senhor, tal pessoa ou um grupo de pessoas está inventando mentira a meu respeito. E o Senhor sabe que eu não fiz nada disso. Eu sou inocente neste caso. E eu creio, meus irmãos e licenciado Mateus, que, de certa forma, a oração, ela também se fundamenta no caráter de Deus. Em que aspecto? Na justiça. Ou seja, Deus não é justo. Deus não vai permitir que a injustiça prevaleça. Então é muito confortador isso, né? Eu saber que se tentarem me injustiçar e tiverem algum progresso nisso temporário, Deus por fim fará justiça. Ele sabe que neste caso eu sou inocente. É interessante que os homens da Bíblia falavam assim, né? Nós somos pecadores, mas é certo também que Deus tem nos dado graça de andarmos em muitas áreas da vida de maneira correta. E pela graça dele, obviamente. E ele não permitirá que nós sejamos injustamente prejudicados se nós irmos a ele confiados, né, fiados na sua justiça. Essa dinâmica é muito legal, essa dinâmica é muito boa. Estou lembrado também do momento lá que Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda epístola, em que ele convida os coríntios, né, a ofertarem. E ele fala: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, explicará os frutos da vossa justiça, né? Seria uma ocasião também em que nós, fazendo aquilo que Deus nos chama a fazer, contribuir com a sua obra, a gente espera que ele cumpra aquilo que está aqui no texto, né? E a gente pode orar argumentando assim: o Senhor falou na sua palavra, né? Falando de justiça dia, naquele uma parte afrontar até mesmo o Senhor, e o rei Ezequias como uma tribulação de prostração. Sim. Sim, exatamente. Acho que não é justiça, né? Porque afrontou o próprio nome dele. Sim, exatamente. Ele, até na oração, né? Na oração de Ezequias, ele lembra do caráter de Deus, né? Que Senaqueribe afrontou o nome do Senhor. Exatamente. Assim, eu já a gente possa fazer. Seja uma forma de convencimento. Olha, eu acho que sim, né? É claro que Deus aí, ele está, digamos que... Como é que eu posso colocar isso, né? Ele está tratando ali conosco como seres humanos, né?
Então, você argumentar com Deus argumento serve para isso, né? Argumento serve para você convencer. Mas é claro que essa argumentação ainda tem essa questão, né? A argumentação nossa, ela foi planejada por Deus, né? Muito antes. Então, Deus ele não está assim saber o que você vai falar nem nada do tipo, né? É o caso é o caso de Moisés, né? Porque Moisés ele argumenta com Deus para Deus não destruir o povo e Deus ali aparenta mudar de ideia, né? Mas a mudança de ideia por causa da argumentação de Moisés estava ali dentro dos planos de Deus também, né? Então não quer dizer que nós temos algum poder sobre Deus. Deu para entender? Uhum. Nos deu. Isso, exatamente. Talvez, para completar a questão, talvez também, ele deu licença do Mateus, para também moldar o nosso caráter. Uhum. Mais do que, obviamente, claro, longe disso, mostrar a Deus o que ele deve fazer. Porque no caso citado de Moisés, por exemplo, Deus não foi avisado com Moisés. Imagina a conversa, né? A oração. Senhor, não faça isso não, porque senão os egípcios vão zombar do Senhor e vão blasfemar pelo teu nome. Aí Deus, é mesmo. Né? Mesmo. Não lembrei que meu nome era santo, não lembrava disso. Não, é claro que eu sabia. Mas a ideia é que Moisés está sendo trabalhado como mediador. E Deus provoca a situação para a edificação de Moisés. Ele coloca a dinâmica, olha, eu vou destruir esse povo. E não quer dizer que Deus está fazendo uma pegadinha. A ira dele mesmo se revela contra o pecado. Só que dentro do plano dele, ele está querendo que Moisés responda como mediador. Como alguém que ama o povo, porque Deus ama o povo. E ele quer que seus servos também amem-se mutuamente. Então, Moisés ali é um tipo de Cristo, né? Porque ele está dizendo, não faça isso com eles, embora eles mereçam. E é o que Cristo faz em última instância, né? De maneira singular. Então, eu acho que nessa questão de nós orarmos a Deus, quando nós vamos a Deus, Deus sabe de tudo. Somos nós que somos trabalhados e talhados quando nós vamos a Ele, né? E Ele tem prazer que nós oremos e busquemos. E nós somos, ao mesmo tempo, transformados enquanto fazemos. Também a parábola da viúva, do juiz Inico, e ela também se divide pela existência. Exatamente. Que horas são aí? Agora são... se quiser continuar na terça-feira que vem, porque já são 8 horas. São 8 horas. Os irmãos nem estão acreditando mais na minha palavra, né? Porque a gente falou... Falando que ia terminar semana passada, falou hoje... Só uma dúvida nesse contexto. Se não me engano, Deus concedeu mais alguns anos de vida. Ezequias, exatamente. Isso. Aí, uma dúvida, isso já estava dentro do plano de Deus. Foi a oração que fez Deus se inclinar e ser bondoso devido ao seu servo. Os dois. O plano de Deus, já pré-estabelecido, levou Ezequias a orar e a Deus a mudar ali a situação do seu servo. Acho que as duas coisas podem andar juntas, né? É porque aquele negócio, né, irmão? A gente já falou de providência, de decreto eterno. Deus não decreta só o fim, ou seja, como vai acabar a coisa. Deus decreta os meios. Então a oração de Ezequias fazia parte do decreto. Porque Deus diz que muda as coisas por meio da oração. Então a oração faz parte dos planos de Deus, como um meio para aquele fim desejado. Então, realmente Deus ali mudou. Ele ia matar Ezequias. Mas ele mudou com a oração. Não é porque Deus não estava planejando isso. É porque ele diz que ele salva e ele transforma quem busca ele na oração. Então, ele está cumprindo o que ele mesmo decretou. Ele está dando vida a quem busca ele. Exatamente. O pastor falou aqui dos meios, né? Ele decreta os fins e também os meios para se chegar a eles. Podemos ver nessa confronto de Davi com Golias, a gente vê nesse momento algum Davi se casar. Vou colocar sobre você porque eu não pude vencer. Não, passagem desse. Foi em nome do Senhor. Eu porém contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Quer dizer, Deus
Deus usa ali essa ferramenta, que no caso é Davi, Uhum. para quebrar a fronta do filisteu. Sim, sim. Né? Em momento algum, Davi toma isso como partido dele. Sim, sim. Ele continua dizendo que está fazendo aquilo, porque ele está aí, como dizer, louvando, prestigiando, né, O nome de Deus. o nome de Deus. Uhum. Né? E que Deus atendendo ao seu servo, não exatamente ele não está orando aqui, mas está declarando que Deus é o Senhor e em nome dele ele não. Você vem com a espada, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele realmente vence aquela guerra. Sim. Não porque ele é o Davi, Sim. mas porque Deus é com ele. Sim, sim. Exatamente. Perfeito. Bem lembrado. Então, a gente vai ter que terminar na próxima semana, né?